Oi meninos e meninas, vamos cortar e costurar mais uma blusinha aqui comigo, ótima para o verão, fácil e sem modelagem. Vou usar viscose e com apenas 60 centímetros vou fazer uma manga tipo raglan e assim também forrada. Gostou? Deixa um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho que assim você não perde os próximos vídeos que vem por aí. E a manga é exclusiva aqui do canal, com certeza você não viu por aí esta manga, ela é muito confortável e tem dicas para fazer ela no corte e também dica na costura para que ela fique realmente confortável e igual a minha. Então vamos lá cortar e costurar comigo. Aqui está viscose 60 centímetros. Vou cortar em viés, porque é uma peça em viés você consegue usar mesmo aumentando seu número. Você dobra em triângulo, sempre assim, ó, segura a pontinha, coloca aqui desta forma. Pega uma peça sua ou uma base que você tenha, dobra. Posiciona aqui. Deixa eu ver. Esse comprimento eu gosto, mas eu vou, como eu tenho 60, eu vou tirar daqui, ó, da lateral. Deixa eu mostrar um pouco mais aqui. Está passando aqui, então eu vou dobrar, fazer ele mais curvado ali. Vou cortar esse comprimento que deu aqui, eu acho que tá bom. Eu estou passando, passa aqui porque eu vou dobrar, que é o tamanho do decote que eu quero. Você pode medir, tá? A altura de decote, você vai em cima do seu ombro e vê quanto você quer de decote. Pra mim, 13, tá bom? Aí eu já dobro. Vou cortar aqui, ó, vou curvar, porque essa pontinha aqui não está dando, então eu vou deixar mais curvado. E aqui, deixa eu puxar um pouco mais. 1,5 a 2. Corta aqui até a cava. Aqui na cava eu vou fazer, deixa eu marcar aqui em cima já. Eu vou fazer retinho. Se quiser pode fazer em V. Aí em V também ficaria mais decotado, né? Aqui eu vou subir uns 2 dedos, tá? 3 centímetros para fazer uma barra mais com tipo um babadinho, que fica melhor. Agora aqui tem a cava, você pode passar o giz ou cortar com a tesoura. Eu sempre gosto de passar o giz antes. Essa cava aqui é a cava frente. Deixa um de margem de costura. Olha que bonitinho que ficou. Aqui eu vou dobrar. Cortei essa parte aqui em cima. É bom não cortar, já que eu deixei alongado. Tem que cortar dobrado. Então, eu vou afastar um pouco mais, até porque é o que eu ia fazer. Que eu quero que a manga venha um pouquinho mais para cá. Eu vou entrar tipo 1,5. Aqui e termino em nada. Assim. Aí, quando eu dobrar, olha a pontinha que fica. Quando eu dobrar para embanhar, aí cabe certinho. Então, essa parte que tá boa, deixa eu dobrar e tirar a parte costa também.
Sempre segurando aqui, ó, o biquinho, que aí você consegue dobrar rapidinho. Já com a outra parte aqui, eu já posiciono e corto igual. Vou mostrar uma pence costa pra vocês, que eu costumo fazer quando eu faço essas blusinhas com viés. Aqui na parte de trás você pode até deixar um pouco mais alto, mas eu vou deixar do mesmo tamanho. A cava, a parte de trás é um pouco maior. Aqui você sobe 2, marca, e aí curva igual aqui e sobe. Ficando um pouco mais largo na parte de trás. Então, aqui na parte das costas, geralmente fica muito tecido aqui. Então, você, para tirar um pouco de tecido de lá, você entra 1,5 aqui, na linha da cintura, e vai cortar como se fosse afinar a cintura, mas na realidade é uma pence embutida que você está trazendo para a lateral. Isso dá uma ajudada na parte de trás. Viu? Apenas esse pouquinho. Isso ajuda, quando você costurar, a tirar um pouco do volume de tecido que vai ficar aqui quando você vestir. Então, aqui tem frente e costa. Agora, vamos pegar todos os retalhos e fazer uma manga. Aí, a gente vai ver, né, o que a gente vai fazer daqui. Eu estou pensando... Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar de uma tirinha para o que eu estou imaginando. Então, eu vou vir aqui, já vou tirar antes de cortar, senão depois eu não tenho. Pronto. Já guarda aí, ó. Dá, esse tamanho aí dá. Agora, eu tenho esses 2 pedaços aqui, ó. Está bem legal esses 2 pedaços. Eu vou colocar aqui em cima, que eu vou tirar 2 mangas ao mesmo tempo. E essa manga vai ser forrada. Vou dobrar. Está vendo o que eu estou fazendo, né, gente? Aqui, ó. Dobro, segura aqui. Agora eu vou pegar. Vamos lá ver o que vai sair, né? Aqui, deixa eu pegar meu alfinete. Deixa dobrado aqui, pra você medir direito. Exatamente aqui vai dar certo. Você vai cortar aqui, ó, nesta parte, retinho aqui. Vai ficar bem pequenininho, pelo menos o meu vai ficar. É só 60, como eu havia falado. Aqui, ó, já vai ser a barra da manga. Então, você tem que cortar até que dê todo o tecido na parte de baixo.
Deixa eu ver se ficou igual. Tá. Ficou igual, então. Continuando aqui, ó. Ah, olha o formato. Cadê? Aqui. Tá vendo? Formato. Aqui é a parte da frente. Então, é isso aqui. Agora, a gente vai costurar e eu vou mostrar como ficou. Vou começar aqui pela manga. A manga, se você abrir aqui, ó, está fechada. Aí você pode deixar fechada ou abrir. Mas eu vou ter que abrir porque eu quero fazer um detalhe que eu vou ver se consigo. Pronto. Com esses retalhinhos aqui. Como eu estou nesta fase de pegar todos os retalhinhos, não sobrar nada de 60 centímetros, eu vou pegar todos esses pedaços que estão sobrando, cortar em tirinhas, costurar e vou ver se dá para fazer babadinho na manga e na parte da frente. Vou cortar vários e eu vou tentar ver se eu faço dobrado. A largura que eu estou fazendo aqui é com 7 de largura. Esse pedacinho aqui também ainda dá. Tem que pegar todos os pedacinhos. Pronto, até que não dê mais nenhum, né? Esse, ó, esses picadinhos aqui não dá mais. Pronto, esses aqui, agora eu vou costurar. Como está aqui, ó, em viezinho, ó, pega aqui e vai costurando. Costura. E vai até dar certo todos os encaixes. Aí forma uma tirinha, a gente vai ver o que dá de babadinho. Pronto, aqui ó, costurei. E depois que você costurar, você dobra e passa o ferro. Eu já fiz isso, ó, já está bem marcadinho. Deu uma boa tira. Eu ainda vim aqui nos pedacinhos e cortei mais um tanto e ficou apenas isto aqui. Só sobrou isso e mais nada. Então, eu usei praticamente todo, né? Sobrou 2 pontinhas. Agora, eu vou ver se dá para fazer aquilo que eu queria, que era colocar o babado tanto na parte da frente quanto na barra, mas não vai dar. Então, porque eu tenho 2 mangas, então eu tenho que dividir. Então, eu venho aqui, eu vou cortar o meio e vou fazer apenas na barra. Você pode franzir ou fazer em plissadinhos. Eu vou fazer em plissadinhos, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Deixa eu puxar a máquina aqui. Aqui, eu estou costurando a tirinha. A tirinha eu estou dobrando. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Aqui. Eu estou dobrando e dobrando em cima e pespontando. Porque eu prefiro assim. Porque como ele desfia muito, quando você costura e desavessa, ele pode desfiar. Então assim eu acho melhor.
Aqui na ponta eu já deixo com acabamento, eu dobro. Aí dobro aqui tudo, deixo bem direitinho aqui. Pode alfinetar e alinhavar, viu? Quem não tem muita experiência. Pronto. Dobrando a pontinha, ele já fica com acabamento. Eu dobrei a pontinha também do outro. Vou dividir em dois. Lembrando que você pode deixar inteiro, mas eu dou a opção de dar lacinho, porque assim você pode pegar a manga, deixar mais caída ou mais para cima. É bem melhor. Agora eu vou fazer aqui, assim que você dobra, tem às vezes uns pedacinhos, você pode retirar as pontinhas. Aqui está mais certinho. Agora aqui, como tem forrinho, eu vou... Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui. E vou fazer aqui. Acho que eu vou fazer em cima desse aqui, que vai ficar melhor pra mim. Pra vocês verem, eu acho que é aqui. Vou colocar aqui. Você pode ir plissando aqui ou fazer na máquina. Eu dou preferência de fazer na máquina, porque aí fica tudo certinho. Pra ficar no mesmo tamanho. Fazer a largura de 2. Vou dobrando. Eu tenho deixa eu pegar, onde está aqui. Esse furador aqui que é bom para segurar. Eu estou costurando com linha amarela, mas pode ser linha preta também. Lembrando que também essas emendas que eu fiz aqui, ele é bom porque é estampado, então não vê. Tecido liso, talvez daria pra ver, então é bom estampado. E você pode também fazer com preto. Eu podia pegar um retalho preto e fazer um babadinho preto, ou até mesmo branco que tem aqui. Mas aqui, como eu estou na proposta de usar apenas os 60 que eu tenho de tecido, então vou usar esse aqui. Tem que ver se o tamanho tá indo bem, pra eu deixar mais espaço. Tá bom. Pronto. Aqui, ó, cabe na minha barra.
E agora a gente vai virar aqui em cima. Posiciona aqui e passa a costura. Alfineta. Olha como fica. Agora a gente vai colocar aqui as tirinhas. Deixa eu virar um pouco mais pra cá. Esta é da outra. Eu vou colocar aqui na ponta. Lembrando que para colocar essa manga tem um segredinho de encaixe de cava. Então, não é só costurar não, tá, gente? Tem um detalhe ali para que fique bem encaixado. Para que não saia. Agora, essa parte aqui eu vou deixar sem costurar. Aqui, ó, está presa aqui na ponta. Pronto. Agora eu vou costurar só um pouco, daqui até aqui e daqui até aqui. É o tamanho da cava. Como eu ainda não costurei aqui a cava, eu ainda não sei o tanto que vai precisar sobrar. Mas é pouco, não é muito não. Cadê? Aqui. Ó, aqui é a lateral, né? Então, eu posso medir um pouco aqui. Então, ó, é mais ou menos esse tanto aqui mesmo. Eu vou costurar. Você pode costurar mais ou menos, não tem problema, porque na hora do encaixe dá pra você costurar da mesma forma. Então, eu vou costurar até aqui e até aqui. Deixa um espaço vazio. Vou tirar aqui o alfinete. Venho aqui até a ponta e dou um retrocesso. Pronto, costuro praticamente só a metade. Costurei, costurei. Aqui eu desavesso. E aí fica assim. Aqui é a parte, ó, que não está costurada. Vou deixar aqui, porque pra mim encaixar a manga e mostrar como que costura e dar o detalhe a mais, eu tenho que fechar a blusa. Não deixe de prestar atenção na dica da costura, porque a costura da manga é importantíssima para que ela fique perfeita. Olhe bem como que eu fiz.
Você vai posicionar aqui e vai costurar a lateral, fazer acabamento, como preferir, pode ser também costura francesa. Pode alfinetar, viu, gente? Porque fica melhor pra quem... Aqui você passa o zigue-zague ou overlock. Eu vou passar overlock. Passar overlock, né? Pronto, agora eu vou desavessar aqui. Que é a parte da frente, ó, cava menor. E eu vou fazer o acabamento aqui. Eu vou dobrar. Os dois, a parte de trás também é da mesma forma. Dobra aqui. Aí eu vou dobrar e vou passar a costura aqui. Você pode ir alfinetando ou vai dobrando na hora. Passei essa primeira costura, eu vou passar outra para dar firmeza no decote e para passar um elástico. Aí você diz para que passar o elástico? Para não esticar o decote, já que ele é retinho e como é viés, ele tem a tendência a cair. E com o elástico, ele vai ficar firminho. É 1 de largura o espaço. Com grampinho eu passo aqui. Não é para franzir, tá? É só para segurar mesmo. Então, você tem que puxar até que ele estique todinho. Pronto, olha, ficou esticadinho, mas em compensação ele vai ficar firme, ele não vai ficar caindo. O decote caindo se você não põe esse elástico aqui. Dá um pontinho para não sair. Fica bem seguro.
parte das costas, faz igual. Pronto, aqui eu também já fiz na parte costa, já está aqui. Agora vamos colocar a manga. A barrinha, veja como ficou, ela fica curvadinha aqui, ó. Com aquela curva e ficou bem bonitinha. Aqui também você vai dobrar uma vez e duas vezes e fazer todo o embanhado. E aí já vai estar pronta a parte de baixo. E agora a gente vai colocar a manga. A manga tem um segredinho para que fique com um bom encaixe. Primeiro vamos fechar, né? Alfineta aqui. Aí faz aqui acabamento, eu vou passar um viezinho que vai ficar bem bonitinho. Dobra aqui, dobra a pontinha embutido. Aqui, ó, se tiver um lado maior que o outro, você retira, tá? Deixa bem certinho. Pronto. Desavessa aqui. Agora vamos costurar. Pra bom encaixe, tem que fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Senão você vai sentir que a manga não está legal se você não fizer isso. Aqui na lateral da costura, com a lateral da manga, você vai colocar a costura da manguinha 2 centímetros para a frente, depois da costura. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a fita. Vendo, ó, 2 depois da linha da costura. Porque para frente, você vai entender o próximo passo. Pronto, aí aqui você já alfineta a parte das costas aqui. E aqui onde tá costurado já vem até o comecinho aqui da parte da costura. Pronto. Então é aqui que você vai costurar. Agora aqui na frente, você vai alfinetar. Mas antes de alfinetar, você vem aqui no meio da cava frente, bem no meio. Tá dando pra ver, deixa eu ver. Afastar mais pra cá. Bem no meio da cava, você vai pegar a manga, vai vir e vai dar uma pencezinha na manga. É bem pequenininho, é 1 centímetro só, ó. Dobrei, é um plissadinho, né? E aí você alfineta. E aí termina de alfinetar. Agora aqui você vem, passa a costura e faz acabamento. Dá um retrocesso
Aí vem aqui, ó, até o último da manga aqui. E dá um retrocesso, tá? E aqui você faz acabamento com viés, overlock, zigue-zague. Nessa parte aqui da cava. Aí fica assim. Olha que graça. Aqui é a parte das costas. E aqui a frente. E o plissadinho tá bem aqui. E o legal é que você quase não vê porque é um estampado, então ele fica bem escondidinho na cava de baixo. E isso aqui faz com que ela encaixa bem no ombro, sem costura nenhuma no ombro. Agora eu vou colocar a outra e a blusa vai estar prontinha. Agora faz a barra, você pode alinhavar a barra ou ir dobrando. Alfineta também, para quem não tem experiência. E assim ficou, já terminei aqui a barra. E aqui a manga, você pode dar o lacinho, deixar mais apertadinho aqui em cima ou mais soltinho, como preferir. É só dar o lacinho e já fica pronto. O Reels eu vou postar lá no Instagram, se não me segue, segue lá no Sete Vasconcelos Ateliê. Vou postar também o short aqui também no canal. E a blusinha é muito confortável, modelinho exclusivo aqui para vocês, feito junto com vocês. Ainda não tinha feito esse modelo, é um desenho que eu já tinha ali há um bom tempo. Achei legal a proposta para o verão, principalmente porque além de ser viscose, é bem fresquinho o modelo e serve para todos os tamanhos. Espero que tenham gostado da costura de hoje. Obrigado pela companhia até aqui. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!